Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ministério Vendo a Voz de Deus. Nós estamos aqui hoje com o Anderson mais uma vez para juntos louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Olá, senhoras e senhores, boa noite a todos. A primeira coisa que eu quero é agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui para adorar e glorificar esse Deus tão maravilhoso. Amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas as tristezas e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, e Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas as tristezas e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, e Ele apaga o teu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Glória a Deus. Amém. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu.
aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esperamos em Ti, Jesus. 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 Esperamos em Ti. Senhor Espírito Santo de Deus, nós já podemos sentir a Sua presença neste lugar. Amado Jesus, que o Senhor venha ser exaltado e glorificado neste momento em cada lar que está ouvindo essa canção, que está vendo essa live. Que o Senhor venha ser exaltado e glorificado em cada coração, em cada residência. Nós te adoramos, nós te glorificamos para sempre, Jesus, porque nós acreditamos que só o Senhor é Deus e digno de ser louvado e glorificado para todo sempre. Esperamos em Ti, esperamos em Ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom louvar o Senhor, né? Nós vamos preparar o nosso coração agora para receber a palavra que Deus tem para nós hoje, amém? Que está no livro de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. E diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Aqui no livro de João capítulo 14, Jesus começa falando aos seus discípulos, já os preparando para a sua morte de cruz. Estava há pouco tempo de Jesus se entregar na cruz por nós, e ele então reúne com os seus discípulos e ele começa a prepará-los para esse momento. Justamente no versículo 1 ele diz: não fiquem aflitos, não entristeçam o coração, não se apavorem,
creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus estava preparando eles porque Jesus sabia que algo terrível iria acontecer com ele mesmo, e os discípulos contemplariam toda aquela situação. E não tem como não sofrer vendo alguém que você seguiu, que você acreditou, que você amou, sendo crucificado como Jesus foi. Isso seria algo muito pesado para os discípulos, mas Jesus os prepara dizendo: não fiquem tristes, não se apavorem quando isso chegar, não entristeçam o coração, creiam em Deus e creiam em mim. Jesus estava dizendo: lembrem-se de tudo que eu estou ensinando a vocês, creiam na minha palavra, creiam em tudo aquilo que vocês viram e contemplaram andando comigo durante esses anos. Jesus disse assim: eu estou indo preparar um lugar para vocês. Isso é tremendo. Jesus diz a eles assim: creiam que eu estou indo preparar um lugar para vocês. Jesus, ele diz aos discípulos: se eu não fosse fazer isso, eu jamais diria a vocês o que eu disse durante todos esses anos a respeito do meu Pai, a respeito do nosso reino e a respeito do meu poder. Jesus, como Filho de Deus, ele se apresentou aos discípulos e toda a multidão daquele tempo que o seguia. Ele apresentou o reino, ele apresentou o Pai, ele apresentou o poder dele como Filho. E ele deixou para os discípulos essa mensagem. Ele disse: eu jamais diria a vocês o que eu disse se eu não estivesse preparando um lugar para vocês estarem comigo. Eu quero que você abra o seu coração para esta palavra neste momento. Porque Jesus, ele mostrou algo muito profundo aqui nesta palavra. Jesus, ele é o nosso acesso a Deus. Jesus é o nosso acesso a Deus. Mas antes de se apresentar como o nosso acesso a Deus, ele andou entre nós nessa terra. Ele andou com os perdidos. Ele andou com os fracos. Jesus, ele andou com aqueles que eram rejeitados e ele apresentou o reino. Antes de se apresentar a nós como nosso acesso a Deus, Jesus, ele se aproximou daqueles que não tinham riquezas. Jesus não olhou raça, Jesus não olhou a condição financeira, nem status sociais. Jesus se aproximou de todos e pregou a palavra do reino. Jesus apresentou a vontade de Deus a todos nessa terra. Jesus, ele se apresentou como Filho de Deus. E ele deixou claro que todos nós somos filhos de Deus, assim como ele, quando nós cremos em Deus e quando nós cremos naquilo que Jesus deixou para nós aqui na terra. E Jesus, como eu disse, antes de nos apresentar como nosso acesso a Deus, ele foi acessível a todas as pessoas. Olha como isso é profundo. Jesus, ele foi acessível a todas as pessoas. Ele não olhava de quem se tratava, mas ele se compadecia de todos. Ele amava a todos, ele se aproximava de todos e se deixava se aproximar. Isso é interessante, porque quando Jesus prepara os discípulos para a sua morte de cruz, ele não estava simplesmente contando um fato que iria acontecer. Ele estava deixando claro para os discípulos que nada mudaria. Ele continuaria sendo o caminho até o Pai. Que todas as palavras que foram ministradas, todas as curas que eles contemplaram, todos os milagres que Jesus manifestou, Jesus diz aqui aos discípulos: isso não vai acabar, porque eu estou indo preparar um lugar para vocês, porque eu sou o acesso de vocês até o Pai. Mas eu continuarei sendo acessível através de vocês. Quando vocês creem em mim, quando vocês creem no Pai, quando vocês acreditam naquilo que eu te ensinei, vocês estão criando o caminho de acesso a Deus, porque eu sou esse caminho. Quando vocês acreditam nas minhas palavras e vocês a praticam aqui na terra,
Vocês estão me fazendo acessível, porque eu sou acessível. Isso é muito profundo. Porque antes de se entregar por nós, Ele fez questão de deixar esta palavra, para que nenhum de nós esquecêssemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele jamais ensinaria isso se Ele não fosse nos dar o acesso ao reino, se Ele não fosse fazer o caminho para nós até o Pai, se Ele não fosse fazer o caminho para nós até o reino de Deus. Olha isso. Jesus, Ele disse assim: eu vou vos preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus, Ele deixou claro aqui que ninguém se perde quando crê nele. Ninguém se perde quando crê na palavra do Pai. Ninguém perde quando crê na palavra de Jesus. Ninguém se perde. Porque Ele deixou um acesso, Ele deixou um caminho, Ele se faz acessível a nós. Por que Ele se faz acessível a nós? Você sabe que Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele foi para a direita do Pai, e o nome dele foi colocado sobre todo nome. E esse nome tem poder no céu, tem poder na terra, e tem poder até debaixo da terra. Ele continua sendo acessível, e Ele continua sendo o nosso acesso até o Pai. Ele foi nos preparar um lugar para nós que cremos nele, para nós que esperamos nele. Querido, você precisa abrir o seu coração para isso, para você entender o quanto Jesus, Ele se aproxima de nós quando nós cremos nele. O quanto Ele continua sendo acessível quando nós cremos naquilo que Ele ministrou, naquilo que Ele deixou na palavra. Presta atenção. Ele foi nos preparar um lugar. E Ele vai voltar para nos buscar, para que nós estejamos junto dEle. Ele disse assim: para que onde eu esteja, vocês estejam também. Nós não fomos abandonados. Jesus está presente conosco através do Espírito Santo. Mas Ele diz: eu continuo sendo o acesso e eu continuo sendo acessível. Toda vez que você precisa de mim, use a minha palavra, use a promessa que eu deixei. Se você quer se achegar ao Pai, use as palavras que eu deixei. Faça o caminho que eu deixei. Ei, Jesus não nos separa por condições, nem por raças. A Bíblia diz que quando Ele andou aqui na terra, Ele mesmo fez questão de deixar claro que Ele não tinha inimigos. Ele não tinha a cidade de Samaria, por exemplo, como inimigo. Samaria era considerada inimiga dos judeus, mas não de Jesus. Jesus fez questão de proclamar a sua palavra e a palavra do reino em Samaria. Jesus, Ele atendeu as prostitutas. Jesus, Ele recebeu os pecadores. Jesus, Ele conversou com um ladrão antes de morrer na cruz. Você lembra dessa história? A Bíblia diz que um dos ladrões que estava do lado de Jesus naquela cruz, ele reconheceu a grandeza de Jesus e disse: quando você entrar no seu reino, lembra de mim. E Jesus disse para ele: por causa da sua fé, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele é acessível e Ele também é o nosso acesso. Coloque isso no seu coração. Jesus não está longe de nós. Ele continua sendo o mesmo e ainda mais poderoso, porque agora Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ainda mais poderoso, porque Ele nos ouve a todos nós ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Ele responde às nossas orações. E o mais profundo, a Bíblia diz que Ele continua sendo o nosso caminho até o reino de Deus.
Recebe essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Ele continua sendo o mesmo, poderoso, fiel. Ele é amável, Ele nos ama, Ele te ama. Ele ainda é acessível. Quer sentir a presença dEle hoje? Feche os seus olhos aí na sua casa, se você puder. Preste atenção no louvor que nós vamos ministrar agora. Ligue o seu coração em Deus, para você perceber a presença dEle na sua casa. Ele é acessível. O que você tem para oferecer para Ele hoje? Eu quero te lembrar uma coisa. Nada do que nós temos se compara à glória dEle. Mas ainda assim, Ele se desfaz dEle mesmo para se encontrar com você hoje, para derramar a presença dEle sobre a sua vida hoje. O caminho ainda é o mesmo. Jesus é o nosso acesso. Jesus é o nosso caminho até Deus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar a Ele. Neste momento, sinta a presença do Senhor Jesus aí dentro da sua casa. Sinta a presença de Jesus aí do seu lado. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser desabafar com Ele, desabafe. Porque Ele é acessível, Ele está próximo de nós, Ele é o nosso caminho até Deus. Ele é real. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Se me amar verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Chega pra Ele. Te amar mais, Senhor. Nós queremos te amar mais. Nós queremos te entender mais. Nós queremos te receber mais. Senhor Jesus, nós temos muitas dificuldades de compreender que o Senhor ainda é o mesmo. Nós temos muita dificuldade de entender que o Senhor não tem limites. Deus, às vezes nós nos apegamos às nossas limitações e esquecemos da sua grandeza. Esquecemos que o Senhor está acima de todas as coisas.
Esquecemos que o Senhor não vê como nós vemos. Acabamos esquecendo, Deus, que o Senhor não ama como nós amamos. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o seu amor é incomparável e a sua palavra nos garante que o seu amor é incondicional. Deus, quando eu creio, quando nós cremos, o Senhor continua sendo acessível. Quando nós cremos, o Senhor continua sendo nosso acesso até o Pai. Quando nós cremos, o Senhor continua sendo acessível. Senhor, que essa palavra se faça real sobre a vida do seu filho nesta noite. Que essa palavra se faça real sobre a vida da sua filha nesta noite. E que eles possam sentir a sua presença. Espírito Santo, o Senhor é aquele que confirma, o Senhor é aquele que testifica em nosso coração as verdadeiras palavras de Deus. Que nesse momento o Senhor possa encher o coração da tua igreja, que o Senhor possa encher o coração da sua filha, que o Senhor possa encher o coração do seu filho e que o Senhor possa revelar que o Senhor ainda é o mesmo, que a sua presença nos preenche, que as suas palavras nos levantam, que a sua palavra nos fortalece. Nesta noite nós ministramos, ó Pai, todo o nosso agradecimento ao Senhor. Nós declaramos aqui, Deus, toda a nossa fé nesta palavra. Deus, o Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda está no meio de nós, através do Espírito Santo. E que essa verdade possa queimar a cada dia sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que você seja alcançado por esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Até a nossa próxima live, na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau.